Você sabe o que fazer quando você não pode fazer nada? É exatamente sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo e nós vamos usar como exemplo o apóstolo Paulo. É impossível olhar para o apóstolo Paulo, pensar no apóstolo Paulo e não ver, não enxergar um homem de ação. Basta a gente dar uma olhadinha no livro de Atos dos Apóstolos. Nas suas primeiras 3 viagens missionárias, o apóstolo Paulo foi difamado, açoitado, espancado, sofreu naufrágio, traições e muito mais. Mas também ele viu Deus se manifestar de forma maravilhosa. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta para os Filipenses, ele estava pela primeira vez preso. E preso por causa do evangelho. Estava impedido de fazer o que ele mais gostava. Estava limitado pela prisão. E o que é que está limitando você neste momento? Qual é a situação que está te limitando, que está te paralisando? Qual deveria ser o sentimento de Paulo nessa situação? Qual seria o seu sentimento nessa situação? Qual seria o meu sentimento nessa situação? Questionar a Deus? Perguntar a Deus por quê? Dizer para Deus, eu não mereço isso, Senhor. Eu não mereço estar passando por isso. Não. Não foi esse o sentimento de Paulo. Ao contrário. Paulo ele escolheu se alegrar. Eu sei que tem momentos que nós passamos por situações, acontecem situações na nossa vida que vêm para nos entristecer, para nos abater, para nos fazer parar, para nos travar. Mas nós podemos fazer uma escolha. Nós podemos deixar as situações que acontecem ao nosso redor nos entristecer, nos parar, ou nós podemos escolher ultrapassar essas barreiras e nos alegrar. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele se alegrou e começou a escrever cartas. Na ótica humana, uma pessoa estando preso não poderia fazer nada, certo? Então, é exato nesse momento que o apóstolo Paulo escolhe fazer algo quando ele não poderia fazer nada. Então, isso é o sinal que você pode fazer algo mesmo dentro dessa situação que você está achando que você não pode fazer nada. Que você está achando que vai te paralisar, que vai te parar, que você não pode mais se movimentar. Ei, o apóstolo Paulo está nos provando que nós podemos nos movimentar mesmo dentro de situações que vêm para nos parar. Apesar da prisão, o apóstolo Paulo estava em ação, ou seja, mesmo não podendo se movimentar, ele não ficou parado. Você não pode ficar parado porque você está dentro de situação difícil. Eu não posso parar porque eu estou vivendo situações difíceis. O Senhor nos chamou para estar em movimento. Ele nos chamou para fazer algo quando nós achamos que não podemos fazer. O apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós. Não conseguimos controlar tudo o que nos acontece, mas podemos ajustar as nossas atitudes agindo com sabedoria mesmo em situações inesperadas. Foi o que eu acabei de falar para vocês agora. Nós não conseguimos controlar as atitudes, os pensamentos das pessoas em relação a nós. Mas nós podemos, com a sabedoria dada por Deus, controlar as nossas atitudes, os nossos pensamentos em relação às pessoas. Certo? Não gaste o seu tempo reclamando, dizendo, está tudo errado. Isso não poderia estar acontecendo comigo, eu não mereço isso. Ninguém liga para mim. Ó vida, ó céus, ó tristeza. Não, não, não. Quem reclama de tudo
acaba não fazendo nada. Enquanto nós gastamos tempo reclamando, questionando o porquê disso, o porquê daquilo, por que eu estou passando por isso, por que Deus permitiu isso, nós acabamos sendo limitados por essas situações, por esses pensamentos que vêm para nos puxar para baixo. E quem gasta tempo reclamando não consegue fazer nada. Pense o seguinte, as coisas não estão do jeito que eu quero, que eu gostaria, mas eu vou fazer o meu melhor. Ainda que as situações não estejam como eu gostaria que estivesse, eu vou fazer o melhor que eu posso. Não deixe que as suas limitações o impeça de realizar algo para o Senhor. Faça como o apóstolo Paulo. Comece com aquilo que está em suas mãos. O apóstolo Paulo estava preso, limitado de fazer as suas viagens, limitado de sair pregando o evangelho, mas ele não ficou parado. Ele se colocou em movimento. Ele não podia sair para pregar o evangelho, mas ele começou a escrever. Ele começou a escrever cartas para as igrejas. Então, se tem alguma situação que está te limitando nesse exato momento, você pode encontrar uma forma de se colocar em movimento. Você tem algo em suas mãos, algo que Deus colocou em suas mãos. Então comece com isso. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.